Mateus 19, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ele lhes perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me faltas ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Você agora vai para Marcos 5. Vai lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 5. Entremente chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeia alguém poderia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que a cerca de 2.000, precipitou-se despeadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Versículo de número 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e o temeram. Qual é a sua visão, a minha visão, a nossa visão acerca da vida? Como nós apanhamos da vida por não conhecê-la? Como muitos vivem enganados, decepcionados, frustrados, simplesmente por ter uma visão periférica da vida. Os textos que nós lemos, os dois personagens estão inseridos em contexto diferente, mas que ilustra muito bem a realidade da vida. Como nós nos enganamos acerca da vida. Como nós muitas vezes estamos enganados por não conhecermos de fato a realidade da vida em que vivemos. O contexto em que nós estamos vivendo. Nunca, em toda a história, vimos tantas pessoas frustradas. Nunca, em toda a história, vimos tantas pessoas decepcionadas. Nunca, em toda a história, vimos pessoas tão decepcionadas, feridas, doentes, como nos nossos dias. Os dois personagens representam muito bem os nossos dias. Um rapaz perfeito, religioso, cheio da grana, fazendeiro. Um homem, um jovem que as mães da sociedade desejavam como seu futuro genro. Bem quisto. O outro, desprezado, à margem
da sociedade, preteridos, desprezados, tido como louco, tido como alguém imprestável, tendo como possibilidade única um fim trágico e irreversível. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Por que alguns têm tudo para dar certo e dá errado? E outros têm tudo para dar errado e dão certo? Por quê, irmãos? Será por quê que tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas depois dá tudo errado? E outras que a gente olha e vê que tem tudo para dar errado e de repente dão certo? Por quê? Vamos analisar os textos? Vamos analisar o porquê? Nós vamos analisar primeiro o jovem rico. Por quê que muitos têm tudo para dar certo e dão errado? Amados, em primeiro lugar, porque apenas o bom comportamento sem Jesus não é suficiente. Observe o texto. Se você observar o primeiro texto de Mateus 19, a palavra de Deus está dizendo aí do comportamento desse jovem. Ele era um jovem religioso. A Bíblia diz que ele era um jovem que obedecia os pais. A Bíblia diz que ele guardava vários mandamentos. E ele chega para Jesus e fala: o que é que me falta ainda? Percebam que este jovem é um exemplo para a sociedade. Ele era um bom filho. Ele era um homem trabalhador. Ele era um cidadão. Ele era alguém cumpridor dos seus deveres. E o texto diz que este jovem até tinha vontade de ser salvo. Foi ele que procurou Jesus e perguntou: o que farei para ganhar a vida eterna? Tinha tudo ou não? Ele passava no crivo da nossa sociedade hoje? Sim. Ele passaria no nosso crivo. Ele passaria na nossa análise. E algumas mães até ajeitariam suas filhas para casar com ele. Um menino religioso, obediente aos pais. Se você observar o texto, a Bíblia diz que ele guarda os vários mandamentos. Perceba o texto. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama o próximo a ti mesmo. Ele diz: ei, pastor, ei, senhor, tem observado esses 6 mandamentos aí? Tinha tudo para dar certo? Sim ou não? Tinha tudo para dar certo? Sim ou não? Tinha. Mas percebam, amados, que o bom comportamento sem Jesus não é suficiente. Segundo, por que dá errado? Porque para dar certo, não podemos ser mais ou menos, tem que ser por inteiro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você quer que as coisas dêem certo? Você não pode ser um servo, mais ou menos, tem que ser por inteiro. Amém, irmãos? Percebam que ele foi mais ou menos. O versículo 20, a palavra de Deus diz assim: respondeu-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Ele está dizendo: olha, eu sou o dono do pedaço, eu estou abafando. Aí Jesus diz assim: ei, vende tudo quanto tu tens. Tu quer ser perfeito mesmo? Tu quer ser crente? Tu quer ser servo de me seguir mesmo? Reparte entre os pobres e me segue. Olha, as coisas só poderão dar certo na nossa vida se verdadeiramente nós servirmos ao Senhor por inteiro. Nós não podemos servir ao Senhor mais ou menos. E o que nós vivemos nos nossos dias são cristãos vivendo uma vida mais ou menos. Eu sou quase crente, eu sou quase servo, eu sou quase serva, eu estou mais ou menos não serve. O que é que a palavra de Deus diz em Apocalipse? Que Jesus quer que nós sejamos o quê? Quente ou frio, não é? Mas não dá para ser morno. O morno é o quê? O mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos. Se nós queremos que as coisas deem certo para nós, nós não podemos ser mais ou menos. E muitos acham que está bom mais ou menos. Não é suficiente. A palavra de Deus diz em Mateus 16, 24, se eu e você queremos servir ao Senhor, se nós queremos ir para o céu, se nós queremos que as coisas deem certo para nós, nós precisamos renunciar tudo que temos, tudo que somos, pegar a cruz e seguir a Jesus. Amém?
Por que Jesus diz isso? Porque não dá para ser mais ou menos. Quem quer que as coisas dê certo aí? Não seja mais ou menos. Amém? Não sejamos mais ou menos. Ou eu sou ou eu não sou. Não dá para ser mais ou menos. Tem que deixar tudo. Esse é o princípio do evangelho. E esse jovem era um jovem padrão. Um grande cidadão. Mas, porém, contudo, havia, o bom comportamento não é suficiente. As coisas não vão dar certo. Não podemos ser mais ou menos. Ou é ou não é. E aí, meu irmão, vai pegar? Sou quase crente, estou indo. Quanto tempo mais? Terceiro lugar. Por que as coisas não dão certo na vida de algumas pessoas? Porque a avaliação para dar certo não é a do homem, mas a de Deus. Amém? Para que as coisas dêem certo na nossa vida, a avaliação não deve ser a do homem, mas a de Deus. Perceba o texto. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 19. Respondeu-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Ele antes se avaliou como um cara top. A sociedade o avaliava como um cara top. Mas Jesus não. Na avaliação de Jesus ele foi reprovado. A minha pergunta: você auto se avalia como aprovado, seus pais lhe avaliam como aprovado, seus amigos, e Jesus? O que vale aqui não é a minha avaliação. Porque muitas vezes os seus amigos vão lhe avaliarem segundo as práticas exteriores, segundo a afinidade, a amizade. O seu pai vai lhe avaliar segundo o coração de pai e de mãe. Mas a avaliação é a de Jesus. E na avaliação de Jesus as coisas não deram certo para ele. Ele não passou pelo crivo de Jesus. Será que nós teríamos coragem de chegar e falar assim: Senhor, eu gostaria de ouvir do Senhor hoje a tua avaliação acerca de mim? Ele auto se avalia. Eu tudo isso tenho feito. Por quê? Que muitos têm tudo para dar certo e dão errado. Muitos nascem num lar evangélico. Muitos são os nossos filhos, filhos de lideranças da igreja, de presbítero, de pastor. E dão errado. Por que dão errado? Porque o bom comportamento não é suficiente. Não é. Porque ser mais ou menos, ser filho de pastor, ser filho de presbítero, também não é suficiente. É preciso nascer de novo. É preciso passar pelo sangue. É preciso receber Jesus como Senhor da sua vida. Amém? É por isso. A avaliação não é por ser filho de pastor, de presbítero, ou por ter nascido num lar evangélico. A avaliação de Jesus é se verdadeiramente o nosso coração está desprovido de todo egoísmo de nós mesmos e vivermos uma vida para Deus, independente de ser pastor, presbítero ou filho de quem quer que seja, mas ser nascido de novo. A garantia para as coisas darem certo é viver na presença de Deus. É a presença, irmãos. Aí as pessoas avaliam lá: é filho do pastor, é filha do pastor. É porque é filho de presbítero. Não avalie dessa forma. A sua avaliação é acusativa. Ei, avalie assim: eu preciso passar pelo sangue. Aquele jovem, aquela jovem é o que é, porque ainda não nasceu de novo, não passou pelo sangue do Cordeiro, ainda não teve experiência com Jesus. No dia que tiver uma experiência com Jesus, as coisas vão dar certo. Por quê? Que muitas pessoas têm tudo para dar certo e dar errado. E muitas pessoas têm tudo para dar errado e dar certo. Vamos avaliar Marcos 5. Vamos avaliar. Meus amados, esse jovem tinha tudo para dar certo e deu errado.
E Jesus fala, olha, vende tudo quanto tem e dá aos pobres e me segue. Jesus não queria a falência daquele jovem. Jesus estava realmente analisando onde estava o coração daquele jovem. E a Bíblia diz que ele se entristeceu por ser grande, dono de muitas propriedades, por ser rico. O coração daquele jovem era mais ou menos, porque o amor dele estava no dinheiro. O Deus dele era a riqueza, o Deus dele era a boiada, era a propriedade. O Deus dele era as finanças, era o dinheiro. Por isso que deu errado. Deu errado, tinha tudo para dar certo, mas no final deu errado. Olha para esse texto. Se no início eu lhe perguntasse, você queria fazer parte de qual das duas histórias? Todo mundo ia falar aqui do jovem rico. Quem quer ser endemoniado, Sandrinha? Ninguém. Porque a nossa avaliação, reverendo Roberto, não é o que é certo, mas o que dá certo. E no plano de Deus não é isso. No plano de Deus não é o que dá certo, é o que é certo. Amém? Avalie o texto comigo. O texto está dizendo que esse homem era endemoniado. O texto está dizendo, capítulo 5 de Marcos, que esse homem morava no cemitério. O texto deixa entender que ele se alimentava de vísceras humanas. E eu fico imaginando a cena, aquele rapaz, quando ele passava naquela cidade, os pais de família que viam seus filhos brincando na rua, corre meu filho para dentro que lá vem o louco, lá vem o doido, lá vem o imprestável, aquele não tem mais jeito, aquele ali nasceu para sofrer, aquele nasceu para dar tudo errado. Eu creio que a maioria de nós aqui estamos, muitos olharam para nós e nos avaliaram, vai dar tudo errado. Certamente muitos olharam para o pastor Roberto pela infância e falavam, ali é um cara que nasceu para dar tudo errado. Olharam para mim ali no carreiro, cachaceiro, aí ó, nasceu, vai dar tudo errado. Tinha tudo para dar errado. Você tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas deu certo. Sabe por que deu certo? Porque Jesus entrou na tua história, Jesus entrou na minha história. E quando Jesus entra na nossa história, tudo que era para dar errado, tudo dá certo. Porque Jesus conserta o que é torto. Todos nós aqui tínhamos tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Esse homem tinha tudo para dar errado, era endemoniado. A Bíblia diz que era legião, 6.000 demônios na vida de uma pessoa única. Sabe o que significa isso? Legião era o nome dado ao grupo de soldados romanos. Aonde uma legião romana chegava, eles avassalavam cidades inteiras. Eles tomavam as posses, os bens das pessoas. Aonde uma legião romana chegava, ele tomava posse, matava pessoas, homens, mulheres, crianças, e saqueava os bens. Os demônios saquearam a vida desse homem, tirou a esperança desse homem, tirou a vida desse homem, avassalou a família desse homem. As pessoas desprezavam esse homem, tinha tudo para dar errado. E um certo dia Jesus chama os discípulos, vamos ali. Atravessa o mar e vai para a cidade de Gadara. Ele enfrenta uma tempestade. Os demônios tentaram afundar o barco de Jesus, mas não afundaram o barco de Jesus. O objetivo de Jesus era esse homem. Um homem que tinha tudo para dar errado. Tudo. E de longe os demônios falam, o que é que viesse nos atormentar antes do tempo, ainda não é a tua hora. Por que, amados? Que este homem tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Em primeiro lugar, porque Jesus o libertou não apenas dos demônios, mas o libertou de si mesmo. Veja o texto. Acompanhe o texto comigo. Se você observar o texto, você vai ver que Jesus os liberta dos demônios. Mas não basta apenas ser liberto dos demônios. É necessário que para as coisas darem certo, nós sejamos libertos de nós mesmos. Veja o texto, versículo 18. Depois que ele é liberto, diz o texto, ao entrar Jesus no barco, suplica-lhes o que fora endemoniado que o deixasse ir com. Qual era a vontade do homem? E com quem? E com quem? Com Jesus. A vontade do homem liberto era seguir a Jesus. Ele estava empolgado, ele estava animado.
amado, o homem que se alimentava de vísceras, o homem que era desprezado, o homem que tinha tudo para dar errado. Jesus entra na vida dele, Jesus restaura a vida dele, Jesus quebra os grilhões, Jesus quebra as amarras. E a Bíblia diz que aquele que vivia no sepulcro, que era endemoniado, que vivia como louco, como doido, ele agora se assenta em perfeito juízo, na presença do Todo-Poderoso. Ninguém o parava para ouvir, ninguém lhe dava atenção. Agora ele está tendo um diálogo tete a tete com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O homem que tinha tudo para dar errado, deu certo, porque quando Jesus entra na nossa história, tudo dá certo. Pode aplaudir a Jesus. Deu certo. Deu certo. Assentado, ele vivia pelado, agora assentado, e Jesus lhe dá a capa, e ele se veste com o manto de Jesus, em juízo perfeito, dialogando com Jesus. As coisas deram certo para ele, porque ele foi liberto dos demônios, mas ele fora liberto da sua própria vontade. A vontade dele era entrar no barco e seguir com Jesus, e Jesus disse: não, você não vai comigo. E ele obedece a Jesus. Ele obedece a Jesus. As coisas só vão dar certo para nós se estivermos dispostos a fazer o que é certo e não o que dá certo. Amém? É o que é certo. E o que é certo é obedecer a Deus. O que é certo é andar com Deus. E esse homem vai e ouve e obedece ao Senhor. O jovem rico, o Senhor disse o que para ele? Vai, vende tudo e volta, não foi? Ele obedeceu? Não. Ele não foi liberto de si mesmo. Ele não foi liberto do seu egoísmo. Ele não foi liberto da avareza, do amor ao dinheiro. Ele não foi liberto dessas coisas. E o pior é que ele achou que Jesus estava errado. Se ele não obedeceu, é porque ele achou que Jesus estava errado. No versículo 21 de Marcos 19... Jesus disse para ele: vai, vende, dá aos pobres. E ele não fez. Sabe o que nós devemos fazer? Olha aqui para mim. Você e eu e você, todos nós. E você que nos assiste. Eu não estou dizendo que você está endemoniado, pelo amor de Deus, não entenda assim. Você já foi liberto dos demônios. Mas ore nessa noite para Jesus te libertar de você mesmo. Do que você acha, do que você pensa. Para que você possa viver uma vida na dependência de Deus. Amém? Quem é de Deus não vive pelo que pensa, pelo que acha. Mas ele é levado pelo sopro do Espírito de Deus. Ele não é levado pelas ondas, mas ele é levado pelo sopro, pelo ruar do Espírito de Deus. Segundo, esse homem tinha tudo para dar errado e deu certo. Sabe por quê? Porque ele obedeceu ao que Jesus lhe mandou, diferente do jovem rico. Olha o que diz o texto. Versículo 19 de Marcos 5. Jesus, porém, disse: não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para os da sua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo quanto o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus havia feito na vida dele. Tudo para dar errado, deu certo, porque obedeceu o que Jesus lhe mandou, diferente do jovem rico. Obedeceu, diferente. Amados, eu nunca vi até hoje um rebelde, um desobediente, as coisas darem certo para ele. Jesus manda o que for endemoniado e ele vai. Jesus manda o rico e ele retruca. Ele não obedece. O nosso mal é esse. É que muitas vezes Deus vem falando com a gente não obedece o que Deus fala. Porque muitas vezes o que Deus fala não massageia o nosso ego. Porque muitas vezes o que Deus fala mexe com o nosso interior.
Muitas vezes o que Deus fala requer de nós renúncia. Muitas vezes o que Deus fala requer de nós. E aí a gente obedece a voz da conveniência e não a da palavra. E o que deve prevalecer é a palavra de Deus. Será que não está na hora de você parar de lutar contra Deus? Qual é a prova que você quer mais? Será que não está na hora de você parar de relutar contra a palavra de Deus? Deixe de ser teimoso. Deixe de ser teimosa e obedeça a palavra de Deus. Independentemente do que os outros acham, deixe de achar, obedeça a palavra de Deus. Em terceiro lugar, por que esse homem tinha tudo para dar errado e deu certo? Em terceiro lugar, porque ele priorizou o reino em detrimento da sua vontade. Ele priorizou o reino de Deus em detrimento da sua vontade. Como eu já falei, a vontade dele era seguir a Jesus. Aí Jesus falou, olha, você não vai no barco comigo, mas o fato de você não ir comigo não significa que você não está me seguindo. Vai, evangeliza os da tua casa e anuncia na tua cidade o que eu fiz na sua vida. A vontade do endemoniado de Gadara, do liberto, era seguir a Jesus. E o fato dele não ir no barco com Jesus, voltar com Jesus, não significa que ele não seguiu, ele não seguiu. Jesus falou, olha, eu vou anunciar, vou evangelizar. E o homem que tinha tudo para dar errado, o homem que vivia endemoniado, meus amados, esse homem que tinha tudo para dar errado, ele se tornou um missionário extraordinário. Ele evangelizou 10 cidades. Cito aqui as cidades: Sinópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Pó. Cidades evangelizadas por esse homem. Cidades não alcançadas pelo evangelho, fora alcançado por aquele que tinha tudo para dar errado, mas que deu certo. Deu certo. Porque as coisas aconteceram não do jeito que ele queria, do jeito de Jesus. Ele queria ir com Jesus, e Jesus dá outra direção para ele. Talvez você queira ir para o norte, Jesus fala, não é norte, é sul. Talvez você queira sair da cidade, Jesus fala, não é nenhuma outra cidade, é onde você está. E a gente não obedece. Ô amados, as coisas tem que ser do jeito de Deus para dar certo. Mas por que o negócio não deu certo? Você orou para que aquele negócio acontecesse? Você pediu a direção de Deus? Você pediu ajuda às pessoas? Ah, mas por que o meu casamento não deu certo? Porque o seu casamento não está lutando segundo a palavra de Deus. O casamento só vai dar certo se a gente aplicar a palavra de Deus ao nosso casamento. O negócio só vai dar certo se a gente for fazer o negócio, mas orar a Deus e pedir a Deus que, se for a vontade dele, cumpra. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. O namoro só vai dar certo se for segundo a vontade de Deus. Mas nós somos carnais. Nós queremos que seja do nosso jeito. Do jeito que a gente pensa e do jeito que a gente quer. E ai de quem for dar uma opinião. Ai de quem for dar uma correção. Ai de quem for corrigir. Aí não vai dar certo. Sabe o que as pessoas falam? Já ouvi de muitos crentes. Sabe, pastor, é porque eu sou um azarado. É não. Troca a palavra. Você não é azarado não. Você é rebelde. Você é desobediente. Negócio de azarado. Para mim tudo é errado, porque é rebelde, porque é desobediente, não ouve as pessoas, não segue o evangelho, não segue a palavra de Deus, segue a sua vontade, a sua carne, os seus caprichos. É por isso que não dá certo. Tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas dá tudo errado, porque são rebeldes. Quer ver? Para aproximar da conclusão aqui. Os filhos de Eli, um grande sacerdote. Eli foi um grande sacerdote. Um homem comprometido com o reino de Deus. Os filhos de Eli tinham tudo para dar certo. Eram sacerdotes também. Mas deu tudo errado na vida daqueles meninos. Porque eles
desprezaram a Deus. Os filhos de crente, os nossos filhos, inclusive as minhas filhas, os seus filhos, tem tudo para dar certo, mas às vezes pode dar errado. Por quê, pastor? Quem crê na Bíblia? Você já leu Gálatas 6? A Bíblia diz que de Deus não se zomba, não deve brincar com Deus. Eu creio na lei da semeadura. E creio muito mais na colheita daquilo que nós semeamos. A gente só vai colher o que plantou. Se o seu filho, a sua filha, a minha filha, plantar desobediência, ela vai colher tempestade. Se ela plantar obediência à palavra de Deus, ela vai colher bonança. Eu creio nisso. Amém? O que vai dar certo, o segredo, são resultados da obediência ao Senhor. A nossa semeadura, independentemente das pessoas acharem ou não se vamos dar certo. Se nós semearmos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos colher. Então, de hoje em diante, não use mais essa expressão, eu sou azarado ou azarada. Não. Às vezes você é alvo das provas de Deus. Você tem sido alvo das provações que faz parte da caminhada. Mas muitas vezes são consequências da nossa rebeldia, da nossa desobediência. A gente precisa entender o que é vontade de Deus e o que é consequência das nossas atitudes, da nossa semeadura. Então tem pessoas que têm tudo para dar certo e dão errado. E tem pessoas que têm tudo para dar errado e dão certo. E dentre elas, talvez você seja uma delas, que tinha tudo para dar errado, mas está dando certo. Porque Jesus entrou na tua história e está moldando a tua história. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Talvez isso que ministramos hoje. Você falou, pastor, realmente. Eu conheço muitas pessoas que tinham tudo para dar certo e deram errado. Eu também conheci muitas pessoas, contemporâneos meus, que tinham tudo para dar certo e deu errado. Conheço também contemporâneos meus, que tinham tudo para dar errado e deu certo. Então, meus amados, esse jovem tinha tudo para dar certo e deu errado. Porque apenas o bom comportamento não é suficiente sem Jesus. Para dar certo não podemos ser mais ou menos, temos que ser por inteiro. A avaliação não é a sua, não é a minha, é do Senhor. Então, esse homem que tinha tudo para dar errado deu certo. Porque ele foi liberto dos demônios e de si mesmo. Porque ele obedeceu ao que Jesus lhe ordenou. Porque ele priorizou o reino de Deus em detrimento da sua vontade. Servo do Senhor Jesus não vive para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o libertou, que o resgatou. Se essa palavra desafiou você em alguma área da sua vida, eu quero orar por você. Não precisa falar qual foi a área da sua vida que Deus ministrou ao teu coração nessa noite. Mas se Deus desafiou você e você quer que as coisas mudem na sua vida, aí mesmo no seu lugar, eu quero orar por você. Você vai ficar de pé aí no seu lugar e nós vamos estar orando, clamando a Deus, que Deus intervenha e te capacite a ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Deus, por que não deu certo? Aí a gente fica conjecturando, buscando, fulano, beltrano, culpar pessoas. Não, esqueça, esse não é o momento de acusar, de culpar ninguém. Esse é o momento da gente reconhecer que precisa voltar-nos para a palavra, voltar-nos para Jesus, obedecer ao Senhor, pedir misericórdia, pedir perdão naquilo que temos falhado e pedir graça de Deus. É o hoje, é o agora. Senhor, eu estou aqui. Irmãos, nós não temos muito tempo mais. Jesus está voltando. A gente precisa acertar a nossa vida com Deus. A gente precisa acertar a nossa vida com o nosso cônjuge. Nós precisamos acertar a nossa vida com a igreja de Cristo. Nós precisamos viver uma vida aliançada com o Senhor. Em nome de Jesus. Deus amado, obrigado por tua misericórdia, por tua graça, ter nos alcançado.
Oh Deus, quantas pessoas que tinham tudo para dar certo e deu errado, por não submeter a tua palavra. E outros que tinham tudo para dar errado e deu certo, porque a tua graça alcançou. Foi o Senhor que entrou na história. E quando o Senhor entra na nossa história, Deus, tudo aquilo que está equivocado, nebuloso na nossa vida, o Senhor dá o toque de luz e volta a brilhar. Louvado seja o Senhor. E nós te pedimos que o Senhor entre na nossa história, e tudo aquilo que está errado, que está nebuloso, Deus, o Senhor possa tocar com um toque poderoso do teu Espírito, e nos arrependemos daquilo que temos feito, que não deveríamos fazer, e te pedimos, Senhor, não a nossa vontade, mas a tua prevaleça nas nossas vidas. Nós queremos seguir ao Senhor e viver para o Senhor, na direção do sopro do Espírito Santo. Arranca de nós o egoísmo, arranca de nós a avareza, arranca de nós o orgulho, a prepotência, arranca de nós, faz morrer-nos para nós mesmos, para vivermos para o Senhor, no nome de Jesus. E que tudo dê certo. Tudo dê certo, de acordo com o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, abençoa os meus irmãos, abençoa a minha vida, nos abençoe. Pai, que independente da circunstância, esse ano seja um ano de colheita nas nossas vidas, seja um ano de reconciliação, seja um ano de restauração, de restituição, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos. Aleluias. Amém. Amém, amados.